Aqui é só de coisa de currículo, é assessoria do Festival Internacional de Folclore. Aí tá aqui, cadê eu? Assessoria, Alana Fernandes. Aqui é a mesma coisa. Flicts, um espetáculo lindo. Se eu não olhar, eu não vou me lembrar, porque foi muita coisa. Em 1974, minha mãe era professora e uma colega de trabalho tem um filho que tem mais ou menos a mesma idade e que o menino estava fazendo uma peça de teatro. E surgiu uma vaga, uma das meninas saíram do elenco e surgiu essa vaga. Então essa colega de trabalho da minha mãe perguntou se eu não queria ir. E minha mãe disse, eu vou perguntar a ela. Chegou em casa, me narrou este fato. E eu nunca tinha visto teatro, eu nunca tinha prestado atenção ao único teatro que tinha em Campina Grande na época, que era o Severino Cabral. Nunca. E aí na minha cabeça, na mesma hora, uma fantasia. Era como se fosse uma novela. Nessa época eu já lia fotonovela. Aí eu já imaginava que ia ser naquele estilo, e que eu ia ficar famosa, e que era televisão, e não sei o quê. Eu não falava assim nem nessa rede que a gente não fala mais hoje, né? Mas eu já imaginava que ia trabalhar na rede golpista. Aí eu disse a ela, eu quero. E já fiquei fantasiando. Ela disse, amanhã você vai. Que eu já andava sozinha na cidade, não era violenta como é hoje. Aí disse, amanhã você vai para a repartição, quando terminar o expediente, Maria do Carmo lhe deixa lá. Eu cheguei, aí eu lembro, eu entrei no teatro e no palco já estavam ensaiando, já tinha começado o ensaio. Então era um monte de criança. Inclusive tinha um que fazia o personagem do rei. A peça era O Gato de Botas. É da literatura, né? Um clássico da literatura infantil. Então era Tadeu Matias, que hoje é cantor. Tadeu era um pouquinho mais velho do que eu. Já tinha uma namoradinha que era do mesmo elenco. Então era tudo a panelinha. Aí chega eu, a estranha, né? A atravessada. Nesse dia, exatamente nesse dia, Tadeu e sua namorada e a turminha deles já tinha levado uma colega de colégio. E eu lá na plateia sentada, a senhora que me levou, Maria do Carmo, do lado, eles saem do palco com um pedaço, chama Raimundo Formiga, que era o diretor do espetáculo. Aí Raimundo vai lá atrás, aí volta, aí diz, olha, surgiu um pequeno probleminha, dizendo a senhora que tinha me levado, né? Surgiu um pequeno probleminha, porque justamente hoje eu não sabia que a senhora ia trazer uma pessoa e eles trouxeram uma colega deles. E eles estão me dizendo que se ela não ficar, todos eles saem. O diretor, a peça, faltava 2 meses para estrear, não dava para tirar umas 4 pessoas, o elenco era grande, mas tirar umas 4 pessoas para ficar com a bonita aqui, que ninguém sabia nem quem era, né? Aí, na mesma hora ele teve um insight assim, disse, mas eu vou resolver, não se incomode não. Aí saiu, deixou a gente de novo. E eu já fiquei, meu Deus, não vai dar certo. Aí, já preocupada, né? Então, ele volta, já foi conversar com um menino que fazia o narrador do espetáculo. Botou o menino para fazer uma figuração, ele aceitou e me deu a narração do espetáculo. Ele disse, ela vai fazer a fantasia, que vai ser a narradora. Então, ele já criou isso na hora. Aí ele já disse que eu ia sair de dentro de uma rosa no cenário, que não estava pronta ainda, mas ele já criou. E que eu vinha de Gênio Gênio, a roupa. Aí tá certo, lá vai eu ensaiar, me deu um texto. Eu nunca tinha lido uma peça de teatro, aí tava lá. Personagem fala, né? Aí eu disse, como é que eu leio? Ele disse, onde tiver aí. Aí disse, eu não lembro agora, tem um branco, que era o nome do personagem desse narrador, que não era narrador, tinha um nome. Aí ele disse, aonde tiver, que era masculino, você lê, que depois eu vou corrigir e botar fantasia, que é seu personagem. Tá certo. Aí eu li, toda nervosa, né, não sei o quê, mas fui ensaiando e fui tomando gosto. Quando chega o dia da estreia, estou eu apresentando o espetáculo, dá um branco, pronto. E eu fiquei parada, e era a minha fala, todo mundo parou, ficou olhando para mim, e isso, a idade variava de 10 a 14 anos.
era o elenco. Olha mesmo as idades. Aí todo mundo parou e ficou olhando para mim, né? Que era a minha vez de falar. E eu parei e fiquei olhando para eles, porque era no canto da frente, no proscênio, onde tinha, ele botou, realmente ele fez uma rosa assim, acho que é compensada, aquela madeira que é fininha, né? Então ele fez umas pétalas assim e botou uma tariscazinha para ser o banco onde eu me sentava. Então daí eu ficava lá sentada o espetáculo todo. Fechava o foco, eu ficava lá bem quietinha. Quando abria o foco é porque era a minha fala. Aí quando eu fazia assim, já estava no foco, aí já eu estava dentro daquela rosa, né? Até que alguém na coxia vai e sopra. Aí só precisei da primeira palavra, né? Então aí eu peguei, pronto, quando terminou. Que eu vou entrando no camarim, o menino que eu tinha tomado o lugar dele, não proposital, mas tomei, né? Olhou pra mim e disse, foi uma porcaria, o espetáculo, a estreia, não foi o espetáculo, a estreia foi uma merda por sua causa. Aí eu comecei a chorar. Ai, pronto, o sonho desmoronou, não ia mais fazer teatro. Aí lá vem Raimundo consolar. Não, porque a gente era assim, não era só eu não, todo mundo chorava, porque é tudo criança mesmo, né? Essa geração já atual já nasce precoce, mas a gente não, era tudo menino besta mesmo. Eu fui chorar, Raimundo foi consolar e disse, não, foi bom. Hermano José assistiu e gostou, mas eu não conhecia. Só de nome, que falava, vez por outra aparecia na televisão, dando uma entrevista, na TV Borborema só tinha ela aqui. Mas Raimundo disse, Hermano gostou, para me consolar. Hermano já veio falar comigo, já gostou. Aí eu digo, então tá bom, vou continuar. Aí terminou o Gato de Botas, a temporada, aí Raimundo vai, monta, porque era assim, terminava uma montagem, já começava a preparar outra montagem, era assim. A Campina Grande vivia uma efervescência muito grande, cultural, principalmente nesse aspecto, nesse segmento de teatro, e tinha assim, proliferavam grupos, nasciam constantemente grupos de teatro, e a produção era assim, muito rotativa. E acabava um, já começava a ensaiar outro. Então ele me chamou para fazer a Coelhinha Confeiteira. E foi o meu segundo espetáculo. E eu fui tomando gosto. E minha mãe em casa fazia, e não vai parar não, é? E não era só aquele não, ainda sem pegar no pé, né? Não, olha, Raimundo me chamou, porque isso, ele ia lá em casa, conversava, a gente vai fazer, ou a gente vai viajava sempre por aqui por perto, né? Assim, as cidades circunvizinhas para apresentar os espetáculos. Eu já ia com o Gato de Botas, né? E ele dizia, não, mas a gente fica por aqui por perto. E ela me entregava na inteira responsabilidade dele. Mas assim, até 20, 22 anos, ele e Joel Cavalcante queriam mandar na minha vida. E eu dizia, minha gente, eu cresci, eu não sou mais a menininha que precisava viajar, vocês tinham que ir lá em casa se responsabilizar. Alô, eu dizia, porque queriam mandar até os namorados que eu arranjava. Eles botavam gosto ruim, botavam apelido, e esse não é pra você. Bem paz mesmo, Joel Cavalcante e Raimundo Formiga. Então, fiz a Coelhinha Confeiteira. Era bem para a época da Páscoa, né? Uma história, a coelhinha que fazia os docinhos, que fazia os chocolates, os bombons, não sei o quê, e era a boazinha. Sempre eu era a boazinha. E depois da Coelhinha veio um que foi Josefina e o Ladrão. Então eu já protagonizei este espetáculo. E foi aí quando a Hermano assistiu e foi a minha primeira matéria de jornal, assim, com uma crítica que me citava. Então, eu li tanto que eu memorizei, eu decorei, até hoje eu sei de cor o parágrafo que a Hermano fala da peça e termina dizendo assim, caso ela não abandone o palco, aí bota entre vírgulas, como infelizmente costuma acontecer, teremos em futuro breve uma senhora atriz. Começou a danação, começou a traçagem. Eu, sem querer vadiagem, humilhado que nem ela, escondida no véu, mesmo trajado de branco, tava pegando uma rampa. E quem manda sua mulher
mulher vinha todo dia com a canzoada de filho morrendo de fome. E a feijão, farinha, bravadura. Tem mais que tivesse. Ela não dá, é a senhora dando, eu lascando pra pagar. E ela vai deixar morrer de fome, era? Ou dar de mão beijada? Que pariu, Matheus, que balanço. Houve uma época que a gente, assim, os colunistas sociais, sabe? Ficavam fazendo essas matérias, assim, como é? Desfilando charme em Camboinha, encontramos a atriz ou o ator, era assim, a gente, todo mundo que fazia teatro, sabe? Tinha essas coisas, aí eu guardei. Eu falei anteriormente que essa época, a década de 70, 80, até início dos anos 90, Campina Grande vivia uma efervescência cultural, principalmente na produção teatral. E existiam vários grupos em Campina Grande. Alguns, claro, se destacavam mais. O Cacilda Becker era um dos. Por quê? Porque era um grupo que tinha um mentor intelectual, que tinha 2 diretores, que tinha o grupo era dividido em 2 setores, que era o setor adulto e o setor infantil. E o Cacilda Becker foi referência. Durante muitos anos estiveram à frente o Dr. Ademar Dantas, Raimundo Formiga e Laércio Duarte. Laércio hoje é professor, deixou o teatro. Dr. Ademar também, nos últimos anos dele aqui entre nós, que ele já partiu também para o Encantado, ele também havia deixado o teatro. E sempre se iniciava com o Cacilda Becker. As pessoas que desejavam trabalhar com teatro sempre procuravam o Cacilda Becker. E tinha outro grupo que as pessoas não procuravam. O grupo que procurava as pessoas, que era o grupo Os Dionisíacos, de Lourdes Capozoli, que é conhecida como a caçadora de talentos, porque ela andava na rua, ela via uma pessoa e chamava, quer fazer teatro no meu grupo? E levava, e ela realmente revelou muitos talentos. Mas o Cacilda Becker continuava sendo, para a época, a grande referência, que até rivalizava, no bom sentido, com o grupo Feira, do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, que tem como mentor até hoje e sua presidente, Luz Ramalho. Então eu tenho uma história de carinho muito grande com o grupo Cacilda Becker, porque ele foi o marco zero na minha vida teatral. Foi o grupo que me acolheu quando eu cheguei e não sabia nem o que era teatro. Foi a minha grande referência. Eu digo que o teatro, no seu sentido mais amplo, ele é o grande responsável pela minha formação moral, minha formação intelectual, por tudo que eu sou hoje. O teatro foi mais importante para essa minha formação do que a própria escola. E eu não falei, nem vou me estender muito, mas minha mãe, que no início, lá em 1974, disse, você quer ir fazer uma peça? Ela até hoje diz que a culpa é dela. Quando ela pensa que foi ela que me levou para o teatro, que ela acha, ainda hoje tem no alto dos seus 73 anos, mas é uma mulher muito produtiva até hoje, né? Mas ela tem suas limitações e seus preconceitos arraigados ao longo do tempo e ela não continua com aquele velho conceito das pessoas que trabalham com arte, né? Que são as pessoas desocupadas, né? Que são por aí, coisa que já está em desuso, mas essa geração antiga tem isso ainda. Então ela se culpa, porque eu fui para o teatro. Ela pensou que eu ia fazer uma peça, uma brincadeira de teatro que ia parar. Só que o vírus do teatro entrou na minha corrente sanguínea e até hoje, eu acredito que até morrer, não consigo deixar o teatro e nem quero. A gente diz sempre, né, que personagens são filhos que a gente gera e que a gente pare no momento da estreia e que fica conosco até a última apresentação. E tem uns que ficam para sempre. Dona Santa é uma dessas filhas que ficaram também na minha memória emotiva, representa um marco na minha vida. Porque eu tinha ido em 1985 para o Rio de Janeiro fazer um curso na área de teatro, na Escola Tablado,
de Maria Clara Machado. E quando eu voltei, Hermano me convida para fazer Fogo Fato, texto de Luz Ramalho. Eu falei anteriormente na rivalidade boa do Cacilda Beck com o Grupo Feira, e era o grande sonho de todo artista campinense, todo ator campinense, era justamente de trabalhar no Grupo Feira, porque era o patamar mais alto que a gente tinha em Campina Grande, que era o grupo de Luz Ramalho, né? Idealizado e gerido pela própria, que encenava textos dela. Então era uma vontade muito grande. E Fogo Fato foi esse momento da minha entrada no Grupo Feira. Foi Fogo Fato, depois vieram outros espetáculos, como Porque a Noiva Botou o Noivo na Justiça, um cordel de Luz Ramalho, que inclusive foi bem premiado por aí, por alguns lugares. É um cordel dramatizado, não é um espetáculo teatral. É um cordel dramatizado, mas que ganhou vários prêmios em alguns festivais por aqui por perto. E ele tem apenas 12 minutos. Mas Dona Santa, uma moça velha, vitalina, que muito frustrada da zona rural do sertão paraibano, então aquela mulher que a vida a fez endurecer, ficar rude, né? E as frustrações dela, ela jogava para uma afilhada que ela criava, Zefa. Então Zefa era o saco de pancada de Dona Santa. Era não, porque elas existem, né? Estão aí sendo encenadas em vários lugares. E Zefa é o saco de pancada das frustrações de Dona Santa. E é um texto, apesar de ser uma comédia, mas que, como os textos de Dona Lourdes, trata de uma temática muito importante, que é justamente tanto a americanização da nossa cultura, como também das explorações dos minérios no sertão, como eu já falei, mais precisamente em Santa Luzia, e fala disso, das explorações das minas indevidamente, da chegada dos americanos e impondo a cultura deles, que aí pegam as pessoas menos esclarecidas e se deixa influenciar. Então tem o personagem principal, que é João Campina, então ele falava ora português, ora um inglês que ele era quem entendia, enfim. Tem essas temáticas bem importantes que o texto aborda, e também essa parte cômica de Dona Santa dizendo: eu não fui feliz, você também não vai ser não, sua danada, com Zefa, né? E então, Dona Santa é a filha mais querida. Zefa! Ô Zefa! Onde diabo se sou com aquela nega? Será que eu tenho de correr para atiçar a panela? O parceiro só e a cabelo correndo o mundo. Onde já se viu criatura mais dormente? E eu que corro de um lado para outro feito lançadeira, enquanto a sem vergonha vira bunda canasca por aí. Zefa! Mas uma coisa dessa só dá vontade da gente quebrar de pau, até deixar estirada no chão, que gente ruim só vai na feia. Sei lá, a vida de gente, mexer panela para mais de 50 bocas, sozinha. E a safada, batendo perna atrás de macho. Eu estava lembrando aqui agora do meu momento mãe. Eu não tinha pretensão, isso era bem resolvido na minha cabeça. Eu viajava muito, ia a muitos festivais e tinha a vida livre, independente, né? Então não foi uma gravidez planejada. E assim que eu vi que ia ser mãe, né, recebi o resultado do teste de gravidez, eu chorei muito, porque eu disse: minha vida acabou. Eu acho que isso acontece com toda mulher que não planeja uma gravidez. Eu disse: minha vida acabou, e agora?
como é que eu vou viajar, como é que eu vou fazer teatro, como é que eu vou ter a vida que eu era. Porque eu era como ainda hoje sou também, funcionária pública e assim, professora, né? E as áreas, educação e cultura, sempre andam juntas, então eu nunca tive problemas no trabalho para viajar, para fazer teatro, para sair, para ensaiar. Mas um filho, uma coisa miudinha, dependendo de você. Pronto, minha vida acabou, foi um drama. Mas aí a menina chega. E a menina chegou e eu digo, não vou parar, vou continuar. Eu parei assim, com viagens, com essa dinâmica, e realmente eu parei 4 anos. Mas eu não parei de ensinar e de trabalhar aqui na cidade. Então, levava a Ariana para os ensaios no teatro. Ela foi criada assim, lá dentro do Teatro Municipal. Ela, inclusive, o primeiro passinho, ela ficava em pé ainda em casa, mas o primeiro passo, ela andou mesmo no Teatro Severino Cabral. Então, eu tenho também uma história de muito carinho, de muito amor com aquele prédio ali, né? Com aquele monumento que se chama Teatro Severino Cabral. E pronto, depois daí eu aprendi, porque filho também não vem com manual de instrução, né? Nem com botãozinho on e off, mas eu fui aprendendo a conciliar a mãe da trabalhadora, da estudante, que nunca parei de estudar até hoje. Então, terminou que sendo uma coisa boa. Por quê? Porque eu foquei mais no meu objetivo, o que era que eu queria da minha vida, o que era que eu tinha que fazer, o que era que eu tinha que correr atrás, porque afinal eu tinha uma filha, tanto para dar o exemplo de vida, né, como também para sustentar. E fui conciliando, claro, não no mesmo ritmo, mas que deu tudo certo. E dei uma parada agora também, do mesmo jeito que eu dei lá na gravidez, achando que a vida tinha acabado, eu dei agora espontaneamente. Em 2011 foi o último espetáculo que eu encenei, e que Foram Felizes para Sempre, texto e direção de Aloysio Guimarães. Fizemos este espetáculo, que é uma comédia de costumes moderna, que trata da relação de um casal que está comemorando 10 anos de casamento. Então, sou eu e Chico Oliveira, e a gente encenou esse espetáculo e eu parei, de 2011 até agora. Mas, como eu falei lá atrás, do vírusinho, né, que entra na corrente sanguínea e tchau, você tá lascado pro resto da vida, que é o vírus do teatro. Mas eu digo isso sempre no bom sentido e com muito bom humor. Já comecei, desde o ano passado, de 2017, que eu comecei já a agonia no juízo e no corpo, principalmente quando eu vou ao teatro, assisto algum espetáculo, dá aquela vontade de estar ali. Então eu já estou vendo aí, fazendo os contatos para a gente encenar um espetáculo agora no ano de 2018, para que eu volte, né? Porque afinal, são quantos anos? De 2011 para cá eu não sou boa de conta não. Mas enfim, e minha vida sempre foi assim, depois de ter me tornado mãe, né? Eu faço um espetáculo, dou um tempinho, agora que o tempo está bem grande, por isso que eu vou voltar agora, esse ano.